Olá, olá, boa noite, meu povo, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui nessa segunda-feira de cartas de Deus para você, segunda-feira chuvosa, e nós até iremos fazer nossa live hoje um pouco mais breve por conta da chuva. Tá caindo uma chuva aqui na cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Deus abençoe você. Você que está aí no Facebook, chame seus amigos, conecte seus amigos aí agora, mande o convite manda o link lá no seu grupo do WhatsApp. Você do Instagram também, manda aí o aviãozinho aí dos seus amigos e vamos nos conectando, né? Queremos deixar hoje uma palavra do coração de Deus ao seu coração, cartas de Deus para você. No livro do Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 5, do versículo 25 ao 34, eu vou parafrasear aqui para você, mas o nosso Deus nos deixa claro nessa carta, lá no Evangelho de Marcos 5, 25 ao 34, você que tem uma Bíblia em casa, depois você pode estar acompanhando, fala da história de uma mulher hemorrágica, né? Uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. E segundo a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela não titubeou, quer dizer, ela não duvidou, ela creu. Apesar que a sua situação era uma situação caótica. A sua situação era uma situação muito difícil. Primeiro, 12 anos com uma hemorragia, 12 anos sofrendo, 12 anos pelejando com aquela enfermidade. E segundo até mesmo a Escritura diz, ali, né, o Evangelho fala que aquela mulher, ela gastara todos os seus haveres com muitos médicos, ela padeceu muito, sofreu muito com vários tratamentos, vários procedimentos que ela teve, que ela fez e nada resolveu, continuou ainda com aquela enfermidade. E então depois de 12 anos, eu imagino que ela já estava bem fraca, ela estava ali debilitada, cansada, desiludida, ela ouviu falar de Jesus. Que joia, que maravilha! E você que está me ouvindo agora, não sei qual é a tua situação. Talvez você está aí com um problema, com uma circunstância, com uma dificuldade. Talvez você está aí preocupada. Talvez você está vivendo uma situação aí e você diz, meu Deus do céu, o que eu farei? Como vou resolver essa situação? Eu quero te dizer que existe uma saída para você. Assim como houve uma saída para aquela mulher que tinha aquela hemorragia, e ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela arriscou-se na fé. A Escritura fala que ela se levantou e ela foi ter com Jesus. Você sabe que naquela época, primeiro, lá no Oriente, até hoje é difícil para as mulheres, mas naquela época era muito mais. Então era proibido uma mulher, ela se deslocar a encontrar com um homem, com uma pessoa estranha, num local público, né? Uma pessoa que ela não conhecesse, que não fosse da sua família, né? Deus abençoe aí, o pessoal está chegando, Daniel Felipe, Elizabeth, Deus abençoe vocês. Olha só, e aí, o que aconteceu? Essa mulher, ela não se importou, por quê? Primeiro porque a situação dela, para ela, todo jeito, na cabeça dela era o seguinte, eu já vou morrer mesmo, eu já fiz de tudo, né? Gastei os meus haveres, me tratei com os melhores médicos e nada resolveu, então, para mim, não tem mais esperança, eu vou arriscar. Então ela creu que Jesus poderia resolver a sua situação. E ela foi, como eu disse, era proibido, não poderia. E ainda mais uma mulher, quando naquela época, se ela estivesse com fluxo de sangue, ela não poderia sair primeiro de casa, ela tinha que ficar de quarentena. E ainda que ela saísse, ela não poderia tocar em ninguém, não poderia, segundo ali a lei de Moisés, ela era declarada como imunda, e quem ela tocasse tornaria imunda aquela pessoa também. Mas aquela mulher, olha, podemos ver que ela quebrou todos esses paradigmas, quebrou todas essas regras, né? Sentenças, e ela foi ter com Jesus. E quando ela tocou ali na roupa de Jesus, sabe o que aconteceu? Antes dela tocar, ela disse consigo no seu coração, ela disse assim, se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. E quando ela tocou na roupa do Senhor Jesus, ali na orla da veste de Jesus, ela foi completamente curada.
E ela ficou assustada, né? E ela se afastou. Jesus perguntou assim: mas quem me tocou? Aí os discípulos que estavam à sua volta falaram: mas tanta gente te aperta e o Senhor pergunta quem te tocou. E ela disse o seguinte, aliás, ele disse assim, tudo bem, eu sei, em outras palavras, todos estão me tocando, mas ele disse assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Olha só, quer dizer, tantas pessoas tocavam o Senhor Jesus, mas uma pessoa tocou diferente. Uma pessoa tocou ali diferente e quando ela tocou, ou melhor, quando ela tocou, o milagre aconteceu. Por quê? Porque ela tocou com fé. Quando ela tocou, de Jesus saiu o poder. Porque os demais tocavam e não saía poder, não saía virtude? Porque aquela mulher tocou com fé. Então eu quero te dizer isso nessa tarde. Eu não sei o que você está precisando, qual a tua situação, mas eu quero desafiar você a crer, a ter fé. O que você não pode é perder a sua fé. As Escrituras falam, nas cartas lá no livro de Jó, fala que Jó perdeu tudo. Ele perdeu a saúde, primeiro perdeu os bens, toda a vida, sua vida financeira, depois ele perdeu seus filhos, sua família, seus filhos, depois ele perdeu a saúde. E apesar que ele perdeu tantas coisas preciosas, mas ele não perdeu a fé. E porque ele não perdeu a fé, sabe o que aconteceu? Deus restituiu todas as coisas na vida dele. Restituiu a família, restituiu os filhos, restituiu as finanças, entende? Então eu quero desafiar você a crer. Eu não sei o que você está vivendo, passando, mas creia, tá? Creia, simplesmente não perca a sua fé. Claro, em Cristo Jesus, tá? Algumas pessoas às vezes têm fé em coisas, né, em objetos. Não, tenha fé no Todo-Poderoso, no Criador do Universo. Tenha fé em Jesus, o Salvador. E, como eu estava dizendo da história dessa mulher, quando ela tocou, ela foi curada. Ela foi milagrosamente curada. Só que ela ficou com medo. Por quê? Porque ela sabia que era proibido. E ela pensou, agora eu fui curada, agora estou bem por um lado, mas agora vou ser punida, vou ser apedrejada, vou ser condenada. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus, virando para aquela mulher, disse assim, ela aproximou de Jesus e declarou que foi ela, né? Falou ali toda a verdade. E o Senhor Jesus, virando para ela, disse assim: filha, a tua fé te salvou. Olha que precioso, né? O Senhor Jesus, eu quero te dizer que ele não está querendo punir você, ele está querendo salvar você. Muitas pessoas têm uma ideia errada acerca do Senhor Jesus. Acham que Jesus está procurando pessoas para punir, procurando pessoas para condenar. Não, eu quero te dizer, Jesus está procurando pessoas para salvar. O Senhor Jesus está procurando pessoas para libertar, como aquela mulher. Aquela mulher achando que iria ser apedrejada, condenada, o Senhor Jesus disse assim: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vá em paz e ser livre desse teu mal. Olha só, Jesus não disse: o meu poder te curou. Olha, a minha fé te acudiu e te socorreu. Não, ele disse: a tua fé te salvou. Então, nessa tarde, meus irmãos, meus amigos, eu quero dizer, é a sua fé. Deus abençoe. Pessoal no Instagram, Aline Brito, Deus abençoe. Então, a sua fé, simplesmente creia. A sua fé pode, de fato, mudar a sua vida. A sua fé pode se mudar a sua história. E eu quero ler aqui alguns tópicos, aqui, algumas sentenças para você. Aqui diz assim, olha só: a condição para ter o favor de Deus é reconhecer que não somos merecedores. Então, primeira coisa, quer o favor de Deus? O que é o favor? É o favor imerecido, né? O favor de Deus é a graça dele. Eu sempre falo que graça não é uma doutrina, graça é uma pessoa e se chama Jesus de Nazaré. A palavra fala que a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça vieram. Por quê? Porque é uma pessoa e se chama Jesus. Então, a condição para você receber a graça, o favor de Deus, é exatamente você reconhecer que você não é merecedor. E aí eu vou te explicar por quê. Olha só, para reconhecer isso é preciso luz sobre a justiça de Cristo, né? E sobre entendimento sobre a própria justiça. Muitas pessoas, elas acham merecedoras. Por quê? Porque elas têm justiça própria. Elas estão cheias de justiça própria. Deus abençoe, Demétrios. Então,
a justiça própria, ela simplesmente atrapalha, impede de você alcançar a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória. A justiça própria, ela é doentio, ela impede, ela bloqueia a fé das pessoas e bloqueia o fluxo da graça de Deus na nossa vida. Na verdade, olha só, a justiça própria é o centro do ego, né? E o ego está no centro do pecado, percebe? A melhor maneira de vencê-la é confessando continuadamente que somos justiça de Deus em Cristo. Então precisamos vencer a justiça própria. Ela é o bloqueio do fluxo da graça, da bênção de Deus na nossa vida. E como é que nós vencemos? Primeiro, reconhecendo que não somos merecedores. Segundo, confessando continuamente que a nossa justiça não é a nossa, mas a justiça que nós agarramos é a justiça de Cristo. Aleluia! Que bênção! A palavra mesmo diz que o nosso Deus, o que é que ele fez? Ele puniu os nossos pecados em Cristo Jesus. Jesus, sendo justo, a palavra fala que o Pai o fez pecador, para que nós, sendo pecadores, nos tornássemos justiça de Deus em Cristo. Então eu quero dizer que hoje você é a justiça de Deus em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo. Então hoje se agarre, se firme, não no seu mérito, não na sua performance, sabe? Eu sei que você é uma pessoa jóia, maravilhosa, mas entenda, todas essas qualidades que você tem, na verdade, é um fruto, é um resultado, entende? A palavra fala sobre o fruto do Espírito. Então isso aí é um fruto, é um resultado. Mas na verdade o que faz toda a diferença é a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo na nossa vida. Então eu quero desafiar você, creia, confie na justiça de Cristo. Olha só, mais algumas declarações. Deus nos deu o dom da justiça, isso mesmo, é um presente, não é algo que nós merecemos. Então a justiça é um dom, é uma dádiva. Por isso que lá fala na carta de Deus para nós, lá em Romanos 5,17, lá diz assim, que a ofensa, né? Que a ofensa ela veio através de um, que foi Adão, né? Por um só homem veio a ofensa, e através da ofensa entrou a morte. Aí lá diz assim, mas muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, através de Cristo Jesus. Então você que recebe o dom da justiça, porque é um dom, é uma dádiva, é um presente, tá? Você não paga por ela, você recebe de graça. Então você que recebe o dom da justiça, você reinará em vida, ou melhor, reinará aqui nesse tempo. Esse é o tempo da oportunidade. Olha só, somos justos por causa de Cristo, por meio de Cristo, pois dele somos completamente cobertos com vestes de salvação e revestidos com o manto de justiça. Está lá no livro de Isaías, na carta de Deus para nós, lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 61, o versículo 10 fala que nós fomos cobertos com o manto da justiça. Que manto é esse? É o manto da justificação, é o manto de Cristo. Hoje Cristo, ele cobre-nos com seu manto, e esse seu manto nos justifica, olha só, toda a exigência da justiça divina que era sobre nós, Jesus atendeu, Jesus cobriu, Jesus supriu. Que maravilha! A Bíblia conta a história, né, como nós já falamos dessa mulher, e é tão interessante o seguinte, que essa mulher, ela vamos dizer assim, naquele dia ela saiu dali justificada, mas não só curada fisicamente, mas ela saiu com seu espírito renovado. Ela saiu dali feliz, vitoriosa. Por quê? Porque apesar da enfermidade, da dor, ela era ainda uma mulher rejeitada. Ela tinha que ficar em quarentena, né? Imagina o pessoal, né? Há 12 anos de quarentena, né? O pessoal do Covid aí fica 14 dias de quarentena. Agora imagina aquela mulher 12 anos isolada, porque ela era tida como imunda, né? Mas quando ela encontrou ali a graça, encontrou o Senhor Jesus, o favor de Deus na sua vida foi mudada, mesmo ela quebrando regras, tá? Você que talvez aí tem quebrado regras, tem se sentido condenado, um acusado, eu quero te dizer, olha para Cristo. Cristo, ele é aquele que te justifica. Cristo é aquele que hoje pode te dar a liberdade. Olha só, a justiça que recebemos de Deus é perfeita. Ela não é apenas, olha só, ela não é apenas como se nunca tivéssemos pecado. Além disso, ela é como se Deus olhasse para nós
e enxergasse alguém que satisfez todos os requisitos. Quando Deus olha para você, e claro, você que está em Cristo, você que olha para Cristo, você que tem Cristo no seu coração, quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Você entende isso? Eu sempre falo o seguinte, algumas pessoas, elas não sabem o quanto são amadas por Deus, mas sabe quando é que você entende verdadeiramente que você é amado por Deus? Quando você entende o quanto Deus, o Pai, ama Cristo. Quando você entende o quanto o Pai ama Cristo, aí você entende o quanto o Pai te ama. Por quê? Porque, de fato, o mesmo amor que o Pai ama Cristo, Ele ama você. Você diz, meu Deus, sério? Exatamente. Exatamente. O mesmo amor que o Pai ama Cristo, Ele ama você. Por isso que a palavra diz em João 3,16, nos Evangelhos de João fala, que Deus amou o mundo. O mundo ali está falando de que? Humanidade, não está falando do planeta. Humanidade, as pessoas, de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito. A coisa mais preciosa que Ele tinha. A coisa mais querida e amada que Ele tinha era seu Filho. Ele deu para morrer em nosso lugar. Ele abriu mão por amor a mim e por amor a você. Pois é. Então, assim como o Pai ama Cristo, Ele ama você. Agora, você quer saber o quanto o Pai ama você? Procure, busque saber o quanto o Pai ama Cristo. Meu Deus do céu. Eu quero encerrar. Olha só. A nossa justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Mas por amor, Ele nos dá a própria justiça dEle. E quando recebemos, vemos o favor dEle sobre nós. Olha, a nossa justiça. Como eu disse lá no início, a justiça própria. A justiça própria, ela é terrível. Para Deus, ela é como um trapo de imundícia. Você entende o que é isso? Trapo de imundícia? Está lá no livro do profeta Isaías, né? Trapo de imundícia, na época, as mulheres usavam, né? Na época não tinha os absorventes, então as mulheres usavam pedaços de panos. E esses pedaços de panos ensanguentados ali, né? Cheios de sangue, mal cheiroso e etc., o que acontecia? Eram os trapos de imundícia. Então isso era jogado fora, não se reciclava, não se lavava aqueles pedaços de pano de tecido. Era jogado fora, era chamado de trapo de imundícia. Só para você ter ideia, a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Por isso não se agarre à sua justiça, se agarre à justiça de Cristo. Olha só, então para Deus poder nos abençoar e não nos amaldiçoar, o que Ele fez? Ele nos deu a própria justiça dele para nós. Olha que lindo e que maravilhoso. Porque se Ele fosse considerar a nossa justiça, o que nós iríamos receber? Maldição, punição, condenação. Mas Ele então escolheu, Ele decidiu então nos dar a sua própria justiça. Então quando Cristo morreu lá naquela cruz, que você conhece a história, não preciso eu falar aqui. Quando Cristo morreu naquela cruz, ali Ele atendeu toda a exigência da justiça divina. Ele atendeu toda a exigência, toda a demanda da justiça divina, para que eu e você hoje possamos, de fato, nos achegarmos ao Pai, ou nos achegarmos a Deus, vitoriosos, livres, abençoados, agraciados, favorecidos, felizes por causa da bondade dEle. Amém? Que Deus te abençoe. Meu irmão Wilson, um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa. E eu quero que você olhe para Cristo, contemple a Cristo, não olhe para você, não olhe para você. Quanto mais você olha para você, mais você se sente mal. Por quê? Primeiro que você vai ver, você só vê falhas em você. E claro, como nós somos falhos, e de fato eu digo para você, é bom você admitir e reconhecer que você tem erros. Mas eu quero te dizer, olhe para Cristo. Porque quanto mais você olha para Cristo, a palavra fala lá em Coríntios, na carta de Coríntios, a carta de Deus para nós, fala lá que nós o contemplamos a Cristo. E é como contemplando por um espelho. E na medida que nós o contemplamos, nós somos transformados, mudados de glória em glória. Olha só, quanto mais você contempla a Cristo, mais você é transformado. A glória, a vida, a presença de Deus vai transformando você, transformando sua casa, transformando sua história. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, Josi. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar nessa hora, para que esse manto de justiça esteja sobre a sua vida, para que esse manto de justiça
esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Para que esse manto de justiça cubra você e que todos os dias você não esteja firmado na sua própria justiça, mas que você esteja firmado na justiça de Cristo, porque essa sim é infalível, esta é imutável, esta é eterna, em nome de Jesus. Assim como você está, vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, obrigado. Obrigado a Deus por essa tarde, obrigado por esse momento e obrigado a Deus pela justiça de Cristo. Obrigado pelo manto de justiça que está sobre nós. Aonde, Pai, nós vivíamos outrora, ó Deus, vestido, Senhor, da vergonha, Deus, do pecado, da acusação, ó Deus, da culpa, mas hoje, olhando para Cristo, Pai, nós somos justificados. Hoje, olhando para Cristo, nós somos, ó Deus, libertos. Nós somos livres, assim como aquela mulher que estava ali envergonhada. Estava ali, mesmo sendo curada, ela estava ali com medo de ser apedrejada. Mas quando o Senhor Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Meu Deus, que nesse final de tarde, essa pessoa que comigo ora, também possa usar a sua fé e possa, ó Deus, em nome de Jesus, alcançar a sua bênção, o seu milagre. Que essa pessoa, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, mesmo olhando para a direita e a esquerda, para trás, a sua frente, a sua retaguarda, todos os lados, ela não veja uma saída, mas que ela olha agora, que ela possa olhar nesse momento para Cristo, oh Deus, para o Calvário, para aquilo que Cristo fez por ela, porque ali, como o próprio Senhor Jesus declarou, está consumado, está feito, está resolvido. Ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro cura agora sobre esse corpo enfermo. Eu declaro paz a esse coração aflito e angustiado. Eu declaro alegria a essa alma triste, ó Deus, em o nome de Jesus. E eu declaro fé a esse coração, Pai, receoso, Deus, tímido, acusado, condenado. Eu declaro em nome de Jesus o ânimo do Senhor, como o Senhor mesmo diz na tua palavra: tende bom ânimo, porque eu venci. E eu declaro a vitória, a tua bênção na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, ó Deus, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, você e sua casa, sua família. Um beijo no seu coração e até a próxima segunda-feira. Está chovendo muito aqui, trovoadas, então não iremos nos alongar mais. Fica com Deus. Um abraço.